Olá, irmãos e irmãs, boa noite. Querida família, família amada. Estamos aqui hoje novamente para um novo programa Viver em Família, que vem ao seu encontro, ao encontro das suas necessidades, ao encontro das necessidades da igreja. Seja bem-vindo, acompanhe o nosso programa pelas redes sociais, Facebook e YouTube, o programa da TV Nossa Padroeira. Façamos a nossa oração, iniciando este programa, invocando o Pai, a Santíssima Trindade, a Deus, para nos iluminar e nos inspirar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família de Nazaré, fazei a nossa família semelhante a vós. Queridos irmãos, queridas irmãs, família amada, nos encontros anteriores, num deles a gente esteve falando sobre o juramento, sobre o seu significado, sobre o peso dele, a nossa responsabilidade perante um compromisso assumido com Deus. O juramento é um compromisso assumido com Deus. E diante do mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, se nós fizermos um juramento e não cumprirmos, nós estamos pisando na bola, não é com um próximo, não é com alguém com quem nós estamos convivendo naquele momento, com quem nós estamos dialogando. Mas a nossa pisada na bola é direto com Deus. Por isso, este pecado se torna um pecado gravíssimo, porque é um desrespeito a Deus, que é o autor da vida, o autor de tudo. E hoje, então, eu trouxe dois elementos que fazem parte da orientação ou da preparação do processo para o casamento. O pedido por parte de um dos cônjuges ou futuros cônjuges, os noivos, para se casar com alguém que não faz parte do culto católico, alguém que não é a parte católica na igreja, alguém que é de uma outra religião, de uma outra doutrina. E o outro elemento que nós trouxemos é a declaração desta pessoa que é de outra religião. Pois bem, há um terceiro elemento que é o chamado juramento mesmo, que a pessoa dá suas respostas condizendo com as perguntas feitas, e que se essas perguntas não condizerem com o exigido, com as condições exigidas para que o casamento seja válido, às vezes vem até o aconselhamento ao casal para pensar melhor, refletir melhor sobre o compromisso que estão assumindo, porque não é o casamento, como a gente já andou comentando em outras circunstâncias também, outras ocasiões, o casamento não é uma brincadeira, o casamento é algo sério, é um compromisso com Deus, ele tem um peso tanto quanto o juramento, porque às vezes as pessoas se casam ou procuram a igreja para se casar, mas o que na verdade elas querem é criar um filme que será o filme da vida delas. Mas às vezes elas não têm o propósito de levar este casamento a término, até que a vida os separe, até que a morte os separe, como é o propósito, como é o projeto. Nós falamos sobre isso quando nós tratamos do ritual do matrimônio, ainda neste programa. E o pedido, então, ele é feito pela pessoa católica, pela parte católica, e ela faz um pedido de dispensa de impedimento matrimonial de disparidade de culto.
o impedimento quer dizer, não podem duas pessoas se casarem aleatoriamente de cultos diferentes, sem consentimento, sem conhecimento, sem a permissão da igreja. E este pedido, então, ele tem o seguinte teor: a oradora ou orador, abaixo assinado, e aí então vem as características da parte católica, dando a sua naturalidade, o seu sexo masculino ou feminino, sua profissão, idade, data de nascimento, o nome dos pais, seu endereço, e que paróquia e diocese esta pessoa mora. E ela então vai continuar dizendo: pretende celebrar o matrimônio, e acrescenta o nome da pessoa do outro culto, da outra religião, dando também as suas características: idade, data de nascimento, cidade de nascimento ou a naturalidade. Aí, claro que essa pessoa ela não está ligada a uma paróquia, a uma diocese, uma vez que ela não é a parte católica. E neste sentido, essa pessoa então fala que em obediência ao teor dos códigos canônicos, ou seja, a lei canônica, a gente já prometeu, nós vamos tentar trazer aqui o nosso juiz eclesiástico, Padre Alcione, do Tribunal Eclesiástico da Diocese de São José, para falar sobre o direito canônico naquilo que concerne ao casamento. E essa pessoa faz então a citação dos códigos a que se referem a esta situação, citando o seu pároco, a sua paróquia e a diocese, dizendo que humilde e respeitosamente pede que a Vossa Excelência Reverendíssima, no caso, não é ao pároco, não é ao padre, mas sim ao bispo, porque é o bispo que deve dar este consentimento, a concessão de dispensa de impedimento matrimonial por disparidade de culto, apresentando como causa justa e razoável. E aí então dá o local, a data e a hora do matrimônio, em que paróquia e as suas condições. E então ela assina, e o pároco, neste pedido, ele dá o seu parecer, que no caso desta pessoa que nós temos a cópia do pedido em mãos, ele diz: atesto que não existe a mínima possibilidade de escândalo na concessão desta dispensa, e que é inquestionável a idoneidade e o estado livre dos nubentes, ou dos noivos, e que ambos foram instruídos a respeito dos fins e propriedades essenciais do matrimônio, que nenhum dos celebrantes, lembrando então que os noivos são os ministros celebrantes do casamento, pode excluir, como se comprova das suas declarações devidamente assinadas em presença do pároco, que é o responsável pelo atender este pedido. Em contrapartida, a pessoa não católica, ela faz uma declaração sobre a disparidade do culto. E ela então se refere também ao bispo ou aquele que está em seu lugar, dizendo, ou melhor, citando a data em que ela solicita o pedido, a cidade, a diocese, a paróquia, dizendo que em obediência ao teor dos códigos canônicos, mesmos por parte do pedido da parte católica, citando também a CNBB em relação a isto, e compareceu diante da parte católica, abaixo identificada, fazendo a declaração descrita e assinada. Então a pessoa declara ao bispo, mas também diante da pessoa católica em relação à sua intenção deste casamento, de como tocar em frente este matrimônio. E então essa pessoa do sexo, no meu caso aqui do sexo feminino, apresenta junto à declaração
das suas condições em relação ao casamento com a pessoa de parte não católica. E ela então declara ao final do texto estar preparada a afastar todo e qualquer perigo de abandonar a fé da Igreja Católica. Promete, sinceramente, fazer tudo quanto possível para que todos os filhos que Deus os conceder sejam batizados e educados na Igreja Católica Apostólica Romana. Outro sim, esclareço que o noivo foi cientificado dos compromissos por ela assumidos. Ou seja, uma pessoa católica que vai se casar com uma não católica, ela assume o compromisso e especifica este compromisso para o noivo quando ele não é católico, ou a noiva, quando, no caso de ser um homem católico que esteja se casando com uma não católica, que ele tem a obrigação, que eu como católico, a parte católica está assumindo a obrigação da educação dos filhos na doutrina católica, na fé católica. Isso também me faz pensar um pouco em relação a como as pessoas assumem esse compromisso. Há pouco eu falava do juramento, que as pessoas juram pensando que estão falando qualquer coisa para alguém, para um delegado, para um juiz, para um prefeito, achando que podem jurar e mentir. Esquecem que o juramento é para Deus. E dentro do juramento do matrimônio, existem 4 perguntinhas que levam o casal a assumir o compromisso de educar os seus filhos, de ter filhos, é uma das condições, e educá-los. Essa educação não significa a educação acadêmica, a educação na escola, a educação de um modo geral, mas sim a educação na doutrina católica. Ou seja, uma pessoa não católica que se casa com um católico ou com uma católica, ela está sabendo do compromisso dessa outra pessoa. É um juramento e é para Deus, não é para o Papa, como se alguém fosse um ser humano. Então esse compromisso deve ser levado a sério. E o que eu acho engraçado é que muita gente se casa e depois educa o filho com esse compromisso, e depois educa o filho na doutrina da esposa ou do esposo que não era católico ou católica. Então nós precisamos ser fiéis ao nosso compromisso, primeiro a nossa palavra. O que Jesus Cristo diz, segundo o Evangelho de São Mateus? Que teu sim seja sim, que o teu não seja não. E as pessoas esquecem disto. Esquecem deste compromisso pessoal e ainda dizendo para Deus que estão assumindo isso sob juramento, levam na brincadeira. Então nós precisamos levar mais a sério nossos compromissos, nós precisamos ser comprometidos com as causas que nós abraçamos. Nós precisamos ter comprometimento. Então a responsabilidade de cada uma das pessoas, o pedido, a declaração, para que nós levemos a sério o compromisso cristão do matrimônio, cujo ministro são os noivos. Nós vamos agora para um breve momento de intervalo e voltamos aí com um texto bíblico, debatendo sobre diversas partes ou apresentando diversas partes em relação ao casamento e à vida conjugal e familiar. Olá pessoal, eu sou a Fabiane do Renan. Eu sou o Renan da Fabiane. E nós fazemos parte do movimento de irmãos aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida. E estamos aqui em nome do movimento para fazer um convite a todos vocês, em especial às mães de nossa paróquia. No dia 12 de maio será promovido um jantar em comemoração ao Dia das Mães, a partir das 20 horas no salão paroquial. Tragam suas mães, vamos passar esse dia especial em família e em comunidade. Os convites podem ser adquiridos na Secretaria Paroquial ou com algum membro do Movimento de Irmãos. Crianças de 6 a 10 anos pagam R$10, adultos R$20. Venham conosco comemorar e traga sua mãe. É uma ótima oportunidade de homenageá-la a todas elas. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta. A gente não havia concluído a declaração
dos dois nubentes ou dos noivos no bloco anterior. É rapidinho, então antes de nós entrarmos no texto bíblico, que nós nos propomos a estudar neste bloco. A noiva declara então estar preparada a afastar todo e qualquer perigo de abandonar a fé da Igreja Católica Apostólica Romana e prometendo sinceramente fazer tudo quanto possível para que todos os filhos que Deus os conceder sejam batizados e educados na Igreja Católica Apostólica Romana. Outro sim, esclarece que o seu noivo ou noiva foi cientificado dos compromissos por ela ou por ele assumidos. Em contrapartida, o noivo declara, ou a noiva, a parte não católica declara, estar plenamente ciente e de acordo com todos os deveres e condições previstas nos códigos canônicos e que foram citados já. E permite que seus filhos ou a sua prole seja educada na fé da Igreja Católica, declarando ainda conhecer e aceitar os fins e as propriedades do matrimônio, em particular o seu caráter indissolúvel, o que falando de propriedade, se fala da fidelidade. E os fins, o bem dos esposos, dos cônjuges, e a educação, e claro, a disponibilidade em ter filhos. Porque se um casal se casa não dispostos a ter filhos ou desejando não ter filhos, fazendo tudo para evitar ter filhos, nós já falamos sobre isso aqui também, o casamento deles é inválido. Outro sim, esclareço como são propostos pela Igreja Católica Apostólica Romana. E aí então os dois assinam e o padre também dá o seu ciente. Um texto que São Paulo trabalha bastante, advertindo, instruindo a comunidade de Corinto a respeito de casamento, da vivência familiar, da vivência conjugal e virgindade. E isso é no capítulo 7 da sua primeira carta aos Coríntios, ele fala o seguinte: passemos aos pontos sobre os quais escrevestes, ou seja, os Coríntios, o povo de Corinto, pedindo alguma explicação para ele a respeito do que se segue. É bom ao homem não tocar em mulher. Todavia, para evitar a fornicação, tenha cada homem a sua mulher e cada mulher o seu marido. O que é a fornicação? São Paulo menciona isso no final do capítulo 6, que nós não citamos, falando justamente que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E o que São Paulo quer dizer com isto? Que a fornicação ela é um pecado, ela pode ser permitida, mas não nos convém enquanto cristãos, enquanto crentes, enquanto filhos de Deus. Por quê? Ele atenta contra o sexto mandamento, uma vez que o sexto mandamento nos serve como base também para o nosso comportamento, a nossa orientação dentro da sexualidade, dentro da vida matrimonial. O que São Paulo quer dizer é que para as pessoas solteiras é pecado manter relação sexual. Ou seja, não significa que você começou a namorar, já pode ir para a cama juntos. Ou que se você durante o namoro não faz isso, aí tornou-se noivo ou noiva, isso está liberado. Antes do casamento, propriamente dito, o matrimônio na igreja, a sacramentação do sacramento do matrimônio, qualquer ato sexual do casal, ele é pecado. Então, o que São Paulo quer dizer é que se tem que evitar a fornicação, se case. E às vezes que o namoro não seja muito longo. Nessa questão de namoro longo, a gente já falou em outras ocasiões, aliás, num dos dois encontros programas anteriores, sobre o momento que a gente discutia sobre o materialismo, que os casais primeiro vão produzir os seus bens, o seu patrimônio, para depois se casarem. Então, nesse sentido, o casal já está convivendo maritalmente, dormindo junto,
praticamente vivendo na mesma casa, ou se não vivem na mesma casa, mas têm os seus encontros frequentemente, nesse sentido, nós estamos pecando. Aí hoje as pessoas falam em namoro santo como se fosse uma virtude, como se fosse algo maravilhoso além do normal, viver o namoro neste aspecto. Não é. É uma obrigação nossa evitarmos a fornicação. O marido cumpra o dever conjugal para com a esposa e a mulher faça o mesmo em relação ao marido. A mulher não dispõe do seu corpo, mas é o marido quem dispõe. Do mesmo modo, o marido não dispõe do seu corpo, mas é a mulher quem dispõe. O que São Paulo quer dizer nesses 2 versículos aqui também? É que a sexualidade conjugal ela tem que ser mútua entre o casal, entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa. Eles não têm o direito de se recusarem um ao outro, sendo que uma das finalidades do matrimônio, da vida conjugal, é a afetividade, é a sexualidade. Nós podemos citar aqui o que a gente mencionou no primeiro programa sobre o amor. Amor filia, a amizade, o amor ágape, a caridade, e o amor eros, justamente o erotismo, a sexualidade. Isto faz parte da vida conjugal, aproxima o casal, faz um tornar-se mais íntimo, mais próximo do outro, de modo que os dois vão se tornando quase como uma só pessoa, não apenas no sentido sacramental, mas no sentido de sentir-se mesmo um como parte integrante do outro. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo e por algum tempo, mas para que vos entregueis à oração. Depois disso, voltai a unir-vos, a fim de que Satanás não vos tente mediante a vossa incontinência. Ontem eu ouvia alguma coisa de um padre falando sobre isso, e ele dizia que o homem comete adultério, o homem trai por carência sexual e a mulher trai por carência afetiva. Ou seja, é Satanás que tenta mediante a situação de incontinência do casal. Se os dois estão muito tempo afastados um do outro, sem sexualidade, eles ficam mais propensos, mais concupiscentes. Acabei complicando a palavra aí, mas no sentido de mais fácil de deslizar, de escorregar, de pecar. Mais sujeitos à tentação. E a mulher, tudo o que ela precisa é carinho, é palavra de apoio, é palavra de elogio, uma brincadeira, um sorriso, um romantismo, um presentinho, por pequeno que seja, uma flor. Isto vai satisfazendo a mulher do ponto de vista afetivo. Ela não se torna uma pessoa carente e sujeita ao pecado, ao primeiro espertalhão que, sabendo disso de uma mulher, ou sabendo da sua carência, se aproveita disso para levá-la ao adultério. E aí então São Paulo conclui: digo isto como concessão e não como ordem. Quisera que todos os homens fossem como sou, mas cada um recebe de Deus seu dom particular. Um deste modo, outro daquele modo. São Paulo se apresenta nesta situação, ele se coloca nesta situação porque São Paulo era celibatário e ele tinha uma estrutura psicológica bem resolvida afetivamente, a fim de não necessitar de ter uma mulher. Aliás, o termo necessitar aqui, ele soa pejorativamente, quando nós devemos entender a sexualidade como complemento do casal, da vida conjugal, não como a satisfação de uma necessidade fisiológica, como alguém que tem que ter necessidade de ir ao banheiro. Contudo, digo aos celibatários e às viúvas, que é bom ficarem como eu,
mas se não podem guardar a continência, casem-se, pois é melhor casar-se do que ficar abrasado. Abrasado, ou seja, da brasa lá do carvão aceso, ficar ardendo. A pessoa que está ardendo, ela fica mais sujeita ao pecado. É como o casal que não se completa do ponto de vista da afetividade e da sexualidade. Quanto àqueles que estão casados, ordeno não eu, mas o Senhor, a mulher não se separe do marido. Se, porém, se separar, não se case de novo, ou reconcilie-se com o seu marido. E o marido não repudie a sua esposa. Ou seja, São Paulo conclama aqui as pessoas que se separam a permanecerem separadas. Ou busquem a reconciliação, no sentido de que se a convivência for impossível, que se separem, mas que não procure outro casamento, não procure uma outra união, porque essa outra união ela seria ilegítima, ela seria pecaminosa. Porque São Paulo também se baseia em um ensinamento de Jesus Cristo de que o homem que repudia a sua mulher e casa-se com outra comete adultério. Não queremos aqui condenar ninguém, queridos irmãos e queridas irmãs, porque às vezes as pessoas que assim agem, a diferença é que elas têm um pecado visível ou suposto por todo mundo, enquanto que o meu pecado, eu não tenho um pecado que alguém possa me condenar, que alguém possa me dizer que eu pequei. Mas eu sou tão pecador, ou mais pecador ainda do que o pior dos pecadores. É por isso que eu preciso da misericórdia de Deus. E São Paulo continua: quanto àqueles que estão casados, ordeno não eu, mas o Senhor. São Paulo, então, ele está separando duas situações. Uma coisa ele dá como sendo ensinamento dele, outra como ensinamento de Deus, como ensinamento do Senhor, através mesmo da Sagrada Escritura. Mas, chegando para os nossos dias, a mensagem de São Paulo, para nós ela é tudo mensagem divina, porque São Paulo ele é considerado um autor sagrado, que fala em nome de Deus por inspiração divina. São Paulo diz: aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem esposa não cristã, e esta consente em habitar com ele, não a repudie. E se alguma mulher tem marido não cristão, e este consente em habitar com ela, não o repudie. Pois o marido não cristão é santificado pela esposa, e a esposa não cristã é santificada pelo marido cristão. Se não fosse assim, os vossos filhos seriam impuros, quando na realidade são santos. Se o não cristão quer separar-se, separe-se. O irmão ou a irmã não estão ligados em tal caso. Foi para viver em paz que Deus vos chamou. Na verdade, como podes ter certeza, ó mulher, de que salvarás o teu marido? E como podes saber, ó marido, que salvarás tua mulher? Queridos irmãos, queridas irmãs, nós não temos tempo para refletir mais sobre estes versículos. Nós voltaremos a refletir sobre eles no próximo programa. Continue assistindo nossos programas pelas redes sociais, TV Nossa Padroeira, o Facebook, o YouTube. Dê lá o seu joinha, dê a sua curtida. Mande para nós as suas perguntas, suas dúvidas. Coloque alguma coisa que você ache conveniente comentar também. Queremos que você participe desse programa, que você também seja um comentarista deste programa. E se você tiver vontade de vir aqui participar com a gente, fale conosco e apareça. Ficamos por aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite.